Olá, hoje eu vou falar de uma coisa que eu estava pensando, como sempre, pensando, e aí eu escrevi um pequeno trecho e eu achei interessante porque ele reflete algo que a gente não pensa muito. Deixa eu tentar ler aqui. Quando eu digo tentar ler, eu me refiro à letra, porque nem sempre eu consigo entender a minha letra. E também me refiro quando eu penso em ler alguma coisa aqui, e lógico, eu vou ler coisas que eu escrevo, no caso, eu me dou conta que na hora que eu vou processar o vídeo no YouTube, o YouTube fica procurando, ele demora para encontrar se alguma dessas coisas que eu escrevi, ela está disponível na internet. Por quê? Direitos autorais. Se ela encontrar alguma coisa na internet, ela não vai publicar, porque é necessário direitos autorais. Isso que eu acho bacana isso, porque eles não vão encontrar, porque eu escrevi e não publiquei, e se eu publicar vai ser em uma página de uma rede social minha e pronto, fechada a todos, a não ser aqueles que lá estão. Bom, o texto, ele se chama, não tem nome na verdade, ele diz assim: é noite, as almas leves olham o centro e vêm, não as cores e formas que lá estão. Elas veem o infinito que reside por detrás de cada minúsculo pedaço de vazio, um oco que não reverbera, mas sim devolve. Não o grito, mas o medo, o maior de todos os medos, o de não ter mais esse mesmo medo e padecer sem nada sentir. Interessante. O medo de não sentir mais medo. Pode parecer um tanto quanto contraditório o que eu estou dizendo, mas se você parar para pensar, você vai ver que não é contraditório. Primeiro, porque nós todos, invariavelmente, estamos com medo da morte. Temos medo de morrer. E quando nós morremos, nós nos damos conta que todo esse medo foi em vão, porque nós seguimos vivos. O medo, esse medo da morte, que para alguns, ainda bem que são poucos, mas alguns que tomam a decisão de tirar a própria vida, acreditando piamente que ao fazê-lo, eles estarão extinguindo todos aqueles problemas e tudo aquilo que faz tão mal a eles naquele momento, que não os deixa dormir, e é como se a cabeça fosse explodir de tantas preocupações criadas por si próprios. De alguma maneira, né? Eu diria, não todos, mas assim, o maior problema de não saber entender como agir em certas circunstâncias. E eles vão, e eles tiram a sua vida. E eles descobrem que eles não tiraram sua vida, que eles continuam vivos. E pior, muito pior, eles continuam vivos sem a menor condição de pedir perdão àqueles que eles deixaram aqui, sofrendo, e aqueles problemas que tanto os atormentava, seguem lá, sem eles, mas seguem lá, na visão deles. E aquilo é talvez 3, 4, 5, 10 vezes pior do que quando aqui se estava convivendo com o problema, como dizendo, eu sei da minha culpa, mas era dele, dela, enfim. Mas agora já não está mais aqui. Porque teve esse ato de fraqueza, né, vamos dizer assim, de tomar essa vertente tão triste de tirar a sua vida. Mas para os outros, 99%, a morte é o medo. Ninguém quer morrer, não. Vou morrer, vou sofrer. A morte, ela tem uma ligação muito grande com a dor. Então a gente fica com medo de sofrer. Eu não quero sofrer. Não quero sofrer. E quando eu digo nesse texto que o medo, quando as almas se dão conta, que o medo
que aquele medo, o maior dos medos, não existe, a gente se dá conta de que segue vivo. Qual é o recado maior de tudo isso? O recado maior de tudo isso é que nós fazemos tantas coisas aqui nessa terra, quando aqui estamos desse lado. Coisas que muitas e muitas delas irão fazer com que nós, ao estarmos do outro lado, onde a verdadeira vida corre, onde nós nos livramos desse corpo físico, e esses problemas todos, eles vão fazer com que nós nos sintamos muito, muito mal. Muito mal. Nós vamos sentir a única dor que o espírito sente, que são as dores da alma. As amarguras, as tristezas, os rancores, as raivas, mas principalmente a sensação de impotência, de não poder mais fazer aquilo que poderia ter sido feito. Isso, acreditem, é muito pior do que uma dor física, porque aquilo nos acompanha o tempo inteiro. E o que a gente faz com isso? Nada. A gente traz isso e fica guardando como se fosse uma panela prestes a explodir. E lá estamos nós, prestes a explodir com essa panela. Faz parte do processo de entendimento. É uma parte importante do processo de entendimento. Mas a gente não quer entender isso. Nós não queremos. E por isso, enquanto nós não queremos entender, a gente continua vivendo muitas vezes uma ilusão, uma falsa ilusão. A ilusão já é falsa por si só, imagine só uma falsa ilusão de que tudo deve ser como eu acredito que deve ser. E você ainda brande aos quatro ventos que isso, porque você tem fé, a tua fé é muito forte, é muito grande. Mas será que ter uma fé tão imensa, entre aspas, fé, tão imensa, que os teus propósitos estes muitas vezes esdrúxulos, propósitos que nada de bom tem, talvez só para você, para o seu bolso, para o seu ego, será que eles vão se concretizar? Nós ainda não aprendemos que Deus nos dá tudo o que é necessário, mas nós não queremos o necessário, nós queremos aquilo que nós queremos, que nós olhamos com estes olhos da terra e queremos para nós, porque eles nos enchem, não a alma, mas nos enchem os bolsos, nos enchem de uma alegria muito fugaz, que chega e vai. Porque se vocês notarem, muitas pessoas que conseguem muito, logo em seguida querem mais e mais. É como se fosse um círculo vicioso. E alguns que nada querem, ou pelo menos se querem, nunca brandam dizendo que querem, se contentam com tudo aquilo que recebem, com tudo aquilo que eles têm, e vivem bem com tudo isso, sem grandes problemas. O ser humano ainda tem um longo caminho pela frente para entender certas coisas. E tudo isso está muito bem representado no que nós vemos hoje em dia, quando a gente olha os jornais, quando a gente vê todas essas coisas, que eu não gosto de ver muito, porque a sensação de autopiedade é muito grande, a sensação de pena é muito grande com tudo isso. Mas a gente tem que conviver, porque isso também faz parte da nossa prova de vida aqui. Não aquela prova de tirar uma foto com a identidade do lado. Prova de vida no sentido de você ser provado pela vida que você está aqui, de que você sim melhorou um pouco, que você já deu um passo na tua caminhada, que você sequer sabe que você está fazendo, e que você já encontrou alguma coisa melhor para fazer. Como, por exemplo, acreditar que a morte não é o fim, que a morte é simplesmente uma passagem, e que esse nosso maior medo, o maior de todos os nossos medos, que ela, na verdade, nunca deveria ser um medo, e sim
simplesmente mais algo que todos nós, nessa nossa existência, nessa vida, nessa terra, nesse planeta, nesse universo, um dia teremos que passar, porque faz parte daquilo que nós estamos fazendo aqui. E o que nós estamos fazendo aqui? Alguém dirá, perguntando. Eu direi, você está vivendo. E viver é aprender. Porque se você não aprende, você não vive. Simplesmente você está parado no tempo, sem nada a fazer. Nós devemos cada vez aumentar pouco a pouco, mais aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, especialmente aquilo que é bom. E lembro vocês algo que eu sempre digo: bom é tudo aquilo que traz benefícios a todos envolvidos, não só você. Você talvez seja o último a se beneficiar disso, mas quando você beneficia a tantos, você certamente se sentirá muito mais feliz ao fazê-lo. Por isso, meu caro, viva sem medo, porque não há necessidade de tê-lo. Viva cada vez mais acreditando que você, se você entender que Deus, através de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso sábio mestre, nos ensinou a desejar ao outro o que nós desejamos a nós, a querer para o outro aquilo que nós queremos para nós, o famoso amor ao próximo como a ti mesmo, porque a gente ainda não entendeu a palavra amor. Mas se a gente começar a fazer isso, a gente conseguirá sim alcançar um lugar melhor. Um lugar bem melhor do que hoje nós estamos. Que Deus abençoe cada um de nós. Se sim nós trabalharmos para que isso aconteça. Graças a Deus.